E vamos falar agora sobre uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, que constatou um alto índice de depressão e ansiedade entre os brasileiros por causa da quarentena. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa agora com o professor de psicologia da USP, o Antônio Serafim. Bom dia, professor, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia a todos. Professor Serafim, o senhor coordenou a pesquisa que o Brasil tem altos índices de casos de depressão e ansiedade na pandemia. Como é que foi realizado esse estudo? Explique para a gente aí detalhadamente, porque eu tenho certeza que o nosso espectador em casa está bastante curioso e nós aqui da bancada também. As pandemias são eventos biológicos incomuns, mas ocorrem em determinados períodos e geralmente elas vêm acompanhadas de grande impacto na saúde geral e também na saúde mental. Baseado nisso, pensamos em verificar como estaria a reação da população geral no país frente à questão do Covid-19, que impacta desde o medo de diagnóstico, o risco de contaminação, morte e também toda a questão socioeconômica. Então, nós fizemos um estudo observacional, que é uma medida onde se verifica a presença de determinados aspectos, em termos de presença de transtornos ou de patologias. Nesse caso, verificamos os índices de ansiedade, depressão e níveis de estresse na população, abrangendo todo o país, os 26 estados mais do Distrito Federal, um total de 3.000 pessoas, e verificamos que, para a população geral, nós tivemos uma média dos 3.000, uma média de 40% dessa população sinalizando ali reações mais ansiosas, depressivas e de estresse. E isso foi também, quando a gente estratifica isso para o sexo, esses níveis se mantiveram elevados para as mulheres. Agora, professor, a pesquisa também mostrou, além das mulheres terem sido tão impactadas, também os desempregados. Se tornou ainda mais uma pressão em cima de quem perdeu o emprego, saber como vai ser o dia de amanhã, e também para as mulheres, no caso específico, de ter que dar conta com N coisas, também além de trabalho, de família, se vê envolta com tantas questões diferentes. São dois grupos que mais tiveram esse impacto, é isso? Exatamente. A pandemia revelou que você ser mulher, morar sozinho e estar desempregado, isso é um fator que agrava, Então, consequentemente, você pode pensar nas possibilidades das incertezas, das instabilidades que a própria pandemia se manifesta. A maneira como o Brasil tem conduzido esse enfrentamento é muito díspare, há divergências, e isso gera mais incertezas ainda. A própria questão da vacina que iniciou, mas ainda a passos muito lentos. Então, juntando todos esses aspectos, são variados importantes que pressionam essas pessoas que hoje ou já estavam desempregadas ou perderam emprego durante a pandemia, piora essa condição. E as mulheres, sim, além de toda a carga que ela já traz no seu dia a dia, das jornadas duplas, a pandemia deve ter triplicado isso. Então, maridos em casa, parentes em casa, filhos, aulas online e variáveis ainda que nós sabemos que se inseriram nesse contexto. A própria questão da violência doméstica são fatores aí que traz uma carga bastante negativa a essa população e que nos indica que precisamos também ter esse olhar para as intervenções e o acolhimento dessa população para reduzir. Porque nós não temos, por exemplo, a ideia da extensão desses quadros, se eles vão diminuir a partir do momento que a gente consegue ter uma vacinação mais efetiva, ou de quantas dessas pessoas isso vai se estender ainda, gerando a necessidade das intervenções e do atendimento à saúde. Agora, professor Serafim, é claro que a sua pesquisa ela está focada aí num intervalo de tempo que diz respeito à pandemia e os resultados estão muito focados na pandemia, no momento que a gente vive atual. Mas muito antes da pandemia, é de se perceber que cada vez mais as pessoas aqui no Brasil, principalmente em cidades grandes, vêm sofrendo com ansiedade, vêm sofrendo com depressão.
parece que ano após ano o número de casos desse tipo de problema aumenta. Isso é realmente uma verdade? E se é uma verdade, por que isso vem ocorrendo? O que a gente tá fazendo para isso acontecer mais, ou a gente está deixando de fazer para esse tipo de problema ocorrer mais, atrapalhando aí a vida de muita gente? Esse é um fato. A OMS já tinha notificado em 2019, por exemplo, que o Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade. A literatura mundial já traz, por exemplo, que as mulheres são mais suscetíveis à depressão, né, naturalmente. E também há uma projeção mundial, né, então toda uma preocupação da OMS que, em termos de 2 décadas, aí, um pouco menos de 2 décadas, a depressão, por exemplo, vai ser um dos fatores de internação no mundo, né, de maiores ocorrências, né? Então, de fato, nós já temos umas variáveis mundiais e temos uma relação no Brasil, de fato. O que é que nós temos hoje, né? Nós temos uma sociedade mais competitiva, né? Uma necessidade cada vez mais de conquista de espaço num mundo onde as ofertas são menores. Então, a gente também vive um país numa perspectiva socioeconômica que já vem se arrastando há algum tempo nisso, piorado, né, nos últimos anos. Então, esse conjunto de fatores onde gera cada vez menos perspectivas de se alcançar seus desejos, são variáveis, né? Então, logicamente, você vai ter pessoas com um pouco mais de vulnerabilidade aí por questões genéticas, hereditárias, para o adoecimento dos problemas mentais, mas também vamos ter aquela carga ambiental, ou seja, os fatores socioambientais, que vão intensificar também, vão colaborar com isso. Então, essa junção, né, de fatores biológicos, fatores ambientais, sociais, são fatores altamente potencializadores desses aspectos. E aí, quando você pergunta o que nós estamos fazendo por isso, né, nós temos um problema sério na nossa realidade brasileira, que é ainda a ineficácia dos programas de saúde mental. Nós não temos uma política muito clara, não temos uma política muito efetiva da atenção à saúde mental para a população geral. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós já temos esses dados anterior à pandemia, a pandemia intensifica isso, né? A pandemia gera todo esse mar de incertezas e fragiliza essas pessoas no mundo de competitividade. Então, você imagina quantas pessoas deixaram de ingressar na universidade ou tiveram de interromper a universidade em função de não ter condições de pagar ou de se preparar adequadamente para isso. Então, todos esses fatores juntos, né, eles potencializam muito. E aí, nós já vimos com problemas sérios de dar atenção a essa população. Então, é urgente, né, tudo isso nos faz pensar do quanto urgente se estruturar programas de atenção à saúde mental, né, pulverizar mais a área de psiquiatria, a área de psicologia na rede SUS, para que a gente possa dar conta dessa população, porque nós vamos ter uma população com vários problemas de saúde mental desempregadas, ou seja, se a gente tem a preocupação do colapso do SUS via a questão da inflamação provocada pelo Covid, nós também vamos ter um número significativo de pessoas que vão necessitar de atendimento. E o SUS tem que estar preparado para isso também. O senhor falou sobre essa questão da ineficácia de programas com relação à saúde mental e políticas públicas com relação a isso. O senhor mesmo disse, ficou mais em voga esse tema agora na pandemia, mas não se falava antes. O quanto, no possível depois da pandemia, esse não ter falado antes sobre saúde mental, porque não sei se o senhor concorda comigo, mas muita gente pré-julga ainda essa questão de saúde mental, acha que são pessoas que precisam ir para o psiquiatra por algumas questões. E não é bem assim, né? Exatamente. A própria OMS, ela traz o conceito de saúde como um bem-estar físico, social e emocional. Então, de fato, nós precisamos, né? Acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é o estigma ainda em relação à saúde mental. Há uma associação direta ainda no país de transtorno mental ou de alteração da saúde mental com a ideia de loucura, né? Nós temos vários quadros dentro dos transtornos mentais de várias gravidades. Todos têm um impacto na vida pessoal, na vida familiar e na vida profissional. Então, precisamos também, por exemplo, nós não temos campanhas informativas sobre a necessidade de se passar periodicamente, anualmente, numa consulta psiquiátrica, numa consulta psicológica. Há uma associação de que só se procura um psiquiatra ou um psicólogo quando eu estou sofrendo, né? Então,
precisamos também ter essa visão de que essas consultas elas são fundamentais para a questão da prevenção e principalmente para a promoção de saúde. Então, quando você tem uma situação caótica, como uma pandemia de âmbito mundial, né? Então essas questões mais frágeis, né, que antes não estavam sendo contempladas, elas afloram e revelam exatamente uma certa ineficácia. Então, de fato, nós temos uma problemática com o preconceito. A ideia de que procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo tem a ver com loucura. Não, tem a ver com bem-estar, tem a ver com promoção de saúde. Isso é muito importante, né, que as universidades também façam o seu papel na divulgação do quanto necessário é o entendimento sobre o bem-estar emocional das pessoas. Professor Serafim, eu já tive pessoas próximas a mim com problemas de depressão. E você quer ajudar essas pessoas e você, às vezes, você não sabe como agir. Você não sabe o que você deve falar para a pessoa, se você deve motivar, se você deve aconselhá-la que simplesmente procure um profissional da área especializada. E eu acredito que muita gente que está em casa assistindo a gente nesse momento também já pode ter passado por isso. De que forma a gente consegue ajudar pessoas próximas a gente, próximas a nós, que apresentam um quadro de depressão? O que a gente deve falar para essas pessoas? O que a gente deve fazer por essas pessoas, professor Serafim? Isso é um ponto importante porque como as variáveis emocionais, né, elas se manifestam no dia a dia e muitas vezes elas são subestimadas, né, elas são entendidas como fazem parte daquele dia a dia. É importante que as pessoas saibam diferenciar o que é um momento que eu estou desmotivado, que eu estou entristecido com alguma questão, já que você falou da depressão, então usar a depressão como esse modelo, né? Entender que, de fato, as emoções elas permitem alegria, tristeza, né, frustrações, e em que momento eu estou triste, em que momento eu estou um pouco desanimado, eu estou respondendo de uma forma ali entristecida por uma situação pontual. Né? O que temos de diferença? A diferença é a intensidade que isso ocorre e a frequência que isso ocorre. Uma tristeza, geralmente a gente fica alguns dias, mas a gente não fica totalmente imobilizado, a pessoa consegue trabalhar isso, né, no seu dia a dia. Quando a pessoa está num processo mais, no quadro associado à depressão, todo esse conjunto de desânimo, de desinteresse, de isolamento, ele vai se intensificando. E mesmo quando alguém conversa, como você falou, você tenta dar uma orientação, não absorve. Quando a pessoa está triste, ela até capta um pouco mais. Então, o importante, a forma que você pode melhor ajudar é sempre observar isso. Qual a intensidade disso? Né? De que forma essa pessoa está apresentando? Ela está há várias semanas nesse quadro. A gente observa que cada vez mais ela está se isolando, ela está se entregando, né, como as pessoas falam, não consegue reagir. Então, isso é um indicativo, sim, que a partir desse momento essa pessoa precisaria ir de um olhar de um profissional. Por isso é muito importante esse espaço que vocês estão dando para que as pessoas pensem nisso. Às vezes eu estou desanimado, né, mas eu estou desanimado de uma forma muito intensa, há vários dias, há várias semanas. Então, será que é só desânimo? Né? Pode ser um fator mais. Então, essas dicas são importantes para que a gente pense, né, e que possa orientar as pessoas a, de fato, procurarem a orientação profissional, a busca aí, para até clarificar isso, né? Então, para que as pessoas possam entender, não, então eu estou triste, não, já é um pouco mais além da tristeza. Então, isso é um fato importantíssimo. E isso vem exatamente, Júlio, dessa questão da desinformação, né? As pessoas sabem muito pouco sobre essa questão. Então, é o que eu falo, precisaríamos ter mais espaço para se abordar essas questões, para ajudar essas pessoas, né, tirar essa questão, desmistificar, né, essa questão da ideia de tristeza, depressão como uma coisa muito associada à loucura, né, com esse preconceito, e aí com certeza a gente consegue favorecer e atingir um grupo maior de pessoas nesse sentido. Doutor, saúde mental de crianças e adolescentes. Eu fico pensando aqui, se as crianças aprendem a engatinhar, a andar, a ler, a escrever, também é lá na infância que vai aprender a lidar com essas emoções e mais para frente ter uma saúde mental melhor e mais segura, se é que é o fato, né? Muitas vezes
os pais também reforçam o lado negativo das emoções, né? Principalmente nesse momento de pandemia também com criançada em casa, perde a paciência, acaba reforçando questões negativas com a criança. Isso interfere demais no processo, né? Essa questão da negativa, né, isso também se estende um pouco, até nessa pesquisa que nós fizemos. Né? Nós tivemos homens e mulheres participando, as mulheres identificaram mais sintomas depressivos, os homens menos. E, pessoal, é só um fator da mulher ser mais vulnerável? Não, tem muito do que você está colocando, que é a questão do homem também omitir informações, de estabelecer informações de como ele está, estou desanimado, estou com medo, né? Então, isso que você está trazendo é fundamental. A criança, ela aprende dentro de um contexto, ela precisa de uma base biológica de desenvolvimento, mas ela precisa de uma base socioeducativa, né? Ela precisa de regras, ela precisa de um contexto social e ela precisa dessa questão da expressão, da regulação das emoções, de como lida com isso. Então, negar ou exigir ou não dar esse espaço ou trazer a ideia de que uma criança que chora, um menino que apresenta uma insegurança, é um defeito, não, são experiências próprias do ser humano. Então, os ambientes familiares, isso independe de condição socioeconômica, né? Então, essa posição que muitas vezes faz criar alguns modelos de que o emocional tem que ficar um pouco mais de lado e, de fato, sim afeta. Então, muitas crianças que foram desenvolvidas dentro de um ambiente que força, de alguma maneira, elas omitirem ou a não expressarem os seus sentimentos, vai implicar em algum momento. Em algum momento sai, ou na adolescência ou na própria vida adulta. E essa pessoa, quando ela se prepara para determinadas situações, a inabilidade de lidar com essas emoções decorrente desse aprendizado ali na infância vai gerar um desconforto e, consequentemente, as dificuldades adaptativas dessa pessoa no futuro ou na própria infância também já aparecem imediatamente. Antigamente, havia às vezes uma brincadeira ali que você falava assim, tá estressado? Vai pescar. Então eu quero pegar o gancho nessa brincadeira para falar o seguinte, muitas pessoas hoje em dia, professor Serafim, elas admitem que são pessoas ansiosas. Elas falam, não, eu tenho ansiedade, eu sou super ansioso, né? Mas parece que elas encaram isso com uma certa naturalidade, como se isso fosse normal, que todo mundo é ansioso mesmo. Então eu fico pensando, para uma pessoa que ainda não apresentou problemas graves psicológicos, mas que ela sabe que é uma pessoa ansiosa, que é uma pessoa um pouco mais agitada, que fica nervosa facilmente, o que se fazer para controlar essa ansiedade? Pescar realmente é uma boa dica? Quais outras dicas que o senhor daria para os nossos espectadores, professor? A resposta ela é muito parecida com a da depressão, né? A pessoa tem que se perceber, né? De fato, assim, existe uma coisa chamada a depressão como uma característica, desculpa, a ansiedade como uma característica da pessoa, é o que a gente chama de um traço psicológico. Então, tem pessoas que são mais tensas naturalmente e tem pessoas que têm ansiedade enquanto patologia. Então, uma pessoa que tem essa característica, mas como parte dela, ela não se percebe, ela se percebe como agitada, mas ela não consegue medir a intensidade disso, né? Então ela vai estar fazendo tudo sempre. Eu brinco que essas pessoas não têm o presente não existe, né? Ou existe o ontem que ela está reclamando porque não conseguiu fazer o que ela queria, ou o amanhã que ela precisa fazer um monte de coisa. E ela não se percebe nesse dia a dia, né? Então ela está ali no processo de aceleração, né? E não só isso, ela envolve outras pessoas porque ela força esse mecanismo, né? E ela não entende isso. Só que o organismo, do processamento que as pessoas estabelecem nessa forma de ser, você acelera demais todo o mecanismo neurofisiológico, né? Você aumenta o nível de estresse, você ativa a dopamina, a serotonina, você ativa a frequência cardíaca, você ativa a saturação de oxigênio, a questão muscular. Chega uma hora que fisicamente você também vai esgotar. Psicologicamente também. Então, uma carga ansiosa dessa diminui a capacidade de concentração, porque a pessoa perde muitos detalhes, ela entra no estado de tensão, então ela perde uma qualidade de se concentrar, de focar, e ela começa a ter prejuízos, né? Aí, de fato, né, o ideal, logicamente, pescar, para quem gosta, é uma boa prática para relaxar, mas o ideal é que a pessoa possa ter uma educação no seu dia a dia, que ela possa organizar a sua vida, né, de falar, tá, meu trabalho é estressante, sim, o trabalho, de uma maneira geral, exige muito das pessoas. Então, dentro dessa regra, ou dentro
desse meu funcionamento, em que momento eu posso quebrar? Então, eu posso quebrar um pouco o tempo para uma atividade física, para um relaxamento, para uma psicoterapia, para o pescar. Então, se a pessoa consegue ter um mecanismo de, dentro da sua agenda, de estabelecer esses parâmetros, então, hoje está mais complicado isso porque boa parte das pessoas estão no home office, então a casa passou a ser um ambiente trabalhando, se você saiu do trabalho e vinha para a sua casa, de certa forma, aquele espaço quebraria essa rotina. Então, a gente tem um fator, um agravante, né, um gatilho, que é você trazer para a sua casa o trabalho, né? Então, o home office transformou isso. As pessoas não têm mais. Então, antes eu chegava no meu trabalho, ligava a sala ali, a TV. Não, hoje talvez a sala seja o meu espaço de trabalho. Então, isso está desconfigurado. Mas se você consegue, de alguma forma, estabelecer esses parâmetros, com certeza, pescar, nadar, atividade física, ler, filmes, ouvir música, são fatores que reduzem isso, desde que você se eduque para isso. Agora, claro, se você observa que esse quadro ansioso, ele começa a ter uma situação dessas respostas fisiológicas, aí essa pessoa precisaria já estar vendo com profissionais para verificar a intensidade e a melhor forma de abordar isso. Perfeito. Professor Antônio Serafim, professor de Psicologia da USP, obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre muito bem-vindo. Obrigado, agradeço e parabenizar pela oportunidade e toda essa ação científico-social que é muito importante para que as pessoas tenham uma informação mais clara e mais efetiva com base na ciência. Esse assunto é muito interessante, né, Júlio? Porque hoje em dia é muito comum, próximo da gente, você vê pessoas realmente sofrendo com ansiedade, depois sofrendo com depressão, as famosas síndromes, né, do sistema nervoso. Então, eu acho que sempre é bom abrir espaço para escutar especialistas, para que a gente consiga dialogar com o nosso espectador sobre isso, para que cada um consiga encontrar o seu jeito de ser menos ansioso e não chegar a um quadro depressivo, né? Pois é, e o que ele falou aqui no final, muito importante, né? Essa relação da ansiedade com viver o momento presente. E é o mais difícil nesse momento, né? Viver o momento presente porque você não sabe o outro dia. A gente sempre repete aqui, mas vamos seguir algumas dicas aí do professor, ter alguns escapes, né? Nem que seja o livro, um filme, uma atividade física, para tentar seguir nesse ano de 2021, Fábio. Ou até mesmo pescar. Pois é, pescar.